E aí, família tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, hoje a gente vai bater um papinho aí, vou falar de alguns comentários de vocês, queria agradecer a participação, todo mundo falando, todo mundo comentando. Eu acho que esse foi o vídeo que teve mais participação dos inscritos do canal, de quem gosta do canal, porque realmente os temas foram muito polêmicos ontem, na partida contra o Fluminense, muita gente indignada com o Diego Souza, incrível, acho que a gente atingiu uma marca de 99,9% dos torcedores indignados com o Sidão. Acho que a torcida perdeu a paciência com ele, muita gente culpou ele pelo gol. E eu queria falar com vocês, eu vou comentando aqui, ó, muita gente comentou. Fora Sidão, primeiro aqui, o Nando Andrade. Muita gente nessa mesma linha, viu, pedindo a cabeça do Sidão porque achou, entendeu, que ele... ó, esse aqui outro, o Henrique... dizendo que concorda comigo sobre o Sidão. O negócio da confiança do goleiro, da defesa do São Paulo não confiar no Sidão. Muita gente realmente comentou isso e acho que acabou a paciência com a torcida ontem. Aliás, depois do jogo, saiu até alguns me lembraram aqui nos comentários o seguinte, que o Sidão falou, gritou, é minha. E por causa do barulho da torcida, ele mesmo disse isso depois no vestiário, por causa do barulho da torcida, o Capitão Nascimento não ouviu e acabou tocando de cabeça. E o Márcio Espímpolo, se não me engano, esse é o repórter, se não me engano é da Jovem Pan, acho que é da Jovem Pan, que ele ouviu, ele estava atrás do gol ali, ele ouviu o Sidão gritando e realmente defendeu o Sidão. No programa Mesa Redonda da TV Gazeta, olha só, Fernando Amorim dizendo que o Hudson é monstro, precisa melhorar a finalização. Já vou falar também do Hudson. E aí outro aqui, ó, Renan Gamers 139 falando o seguinte, só para você ver que nem o Capitão Nascimento confia no Sidão. Então ainda vamos falar sobre o Sidão primeiro. Então eu acho que isenta um pouco ele de culpa, pelo menos no problema da falha de comunicação, se ele realmente gritou, mas deveria ter gritado mais alto. Mas eu continuo achando que é falta de confiança. Eu continuo achando que é falta de confiança na defesa. Algumas pessoas comentaram aqui também, que nem ó, Fernando Trindade, dizendo que se o Sidão não sai do gol, o atacante do Fluminense ia fazer o gol. Se o Capitão Nascimento não toca de cabeça, a bola ia chegar no pé do jogador do Fluminense. Eu não acredito, viu? Eu acho que o cara não chegaria, a bola quicaria forte e pararia na mão do goleiro se ele tivesse no lugar certo ali, se o Capitão Nascimento não tivesse desviado. Em todo caso, é que, ó, outra opinião aqui, ó, o Edgar tá falando o seguinte, o erro do Sidão é que ele não tem nada que sair dali, não tem nada que sair para fora da grande área. Que ele não consegue entender como um goleiro falha desse jeito. Muita gente dizendo, indignado como é que o Sidão pode ser goleiro do São Paulo, e muita gente pedindo contratação de outros goleiros. Gente, só pro ano que vem, se rolar. Porque o São Paulo já investiu no Renan, não vai contratar ninguém esse ano. As pessoas falando do goleiro do Ceará. O goleiro do Ceará é uma promessa, uma jovem promessa que, aliás, começou nas categorias de base do São Paulo. E não vai contratar, porque o cara já fez jogos pelo Ceará, só para ano que vem, esquece. Goleiro esse ano nós vamos com o Sidão e o Jean e o Lucas Perry, que muita gente pede também, mas eu não sei se está pronto para entrar numa fase decisiva aí do campeonato. Se colocar o Lucas Perry, que a gente também não tem muito conhecimento sobre como ele joga. Ele é um goleiro alto, tem clubes europeus interessados, mas é também uma promessa, é uma jovem aposta. E eu não sei se a gente não correria o risco de queimar esse menino, o Lucas Perry, colocando ele no gol. Eu acho que dessas três opções aí, a minha opinião, eu colocaria o Jean como titular, que é um goleiro que passa, se não é tudo aquilo, se não é o que a gente espera, se também já andou falhando, se também não é unanimidade, mas pelo menos é melhor que o Sidão. E é uma jovem promessa que o São Paulo investiu uma grana. E eu não acredito nessa história da porcentagem de jogos. Porque se ele estivesse jogando bem, gente, ele teve a oportunidade e desperdiçou. Se ele estivesse jogando bem, nenhum treinador ia ter coragem de tirar o cara. Ó, mais um comentário do Sidão. Anderson dizendo que sempre o Sidão joga com... O São Paulo joga com 8. Com o Shailon Cone, o Diego Souza e o Sidão. Então, assim, muita gente concordou comigo em relação ao Shailon também. Eu não tô pegando no pé de ninguém, gente. Não quero... Vocês veem, a história do Trellis. O Trellis, todo mundo pegava no pé, não só eu. Todo mundo pegava no pé do Trellis, caneludo, grosso. O cara começou a fazer gols decisivos, a torcida enaltece o cara. Aliás, será titular contra o Atlético Mineiro. O Aguirre confirmou, será titular com a expulsão do Diego Souza. Vamos terminar o assunto Sidão assim, ó. Mas é impressionante as críticas em relação ao Sidão, a torcida muito irritada, muitos xingamentos até pro Sidão. Vamos pegar leve também nos xingamentos da gente. Eu sei que o desabafo ali na hora que a gente fica nervoso, mas e aí, muita gente me pedindo pra
para voltar a chamá-lo de camisa 12, ó, não aguento mais esse camisa 12, Michel Peladeiro, Michel Barros, Sidão é goleiro de time pequeno, realmente a torcida perdeu a paciência com o Sidão, mas é o que a gente vai ter, gente, é o que a gente vai ter, porque eu duvido que o Jean que o Aguirre vai tirar o Sidão agora e vai colocar outro goleiro, nem o Jean vai ter chance. Sobre o Diego Souza, eu queria falar com vocês uma coisa que eu estava vendo hoje de manhã, é o seguinte. A arbitragem, às vezes eles fazem umas regras aí, que nem Sidão Mão de Alface, Lauro Azevedo, muita gente pedindo Everton Felipe também, e muita gente, depois do jogo do Inter, muita gente agradecendo a Deus e Nossa Senhora da Pequena Área, que o Internacional empatou com o Cruzeiro, aliás, um gol polêmico lá anulado por Cruzeiro. Realmente, mas graças a Deus a gente continua líder. Podemos perder a liderança esse meio de semana, hein? Se o Inter ganhar e o São Paulo perder, o Inter passa a gente nos critérios de desempate, porque, vamos ver, o Inter tem um jogo dificílimo contra o Flamengo lá no Beira-Rio, um jogo de confronto direto, um jogo de 6 pontos. O Flamengo que perdeu e tá caindo de rendimento, a torcida muito irritada, vaiou o time ontem contra o Ceará. Então, voltando a falar do negócio do Diego Souza, existe uma regra dizendo o seguinte, que os árbitros que o jogador não pode dar tapa na cara do outro, não pode bater. Não importa se é um tapão para derrubar ou se é um tapinha. Então é agressão, é expulsão, não tem conversa. Tapinha ou tapão não tem conversa. A minha dúvida é a seguinte, será que os juízes não estão usando esse mesmo critério na questão da cotovelada? O Rafael Sobis também foi expulso na partida do América Mineiro. Será que o juiz não interpreta agora o lance simplesmente pelo gesto da cotovelada como agressão? Aquilo que eu falei ontem, não importa se a agressão é fraca, não importa se a agressão é forte. O que importa é que ele considerou uma cotovelada como agressão, e agressão é expulsão, não tem jeito. É que esses critérios aí, eles são muito controversos, porque a gente não consegue entender direito, e cada juiz tem uma interpretação. Tanto que é uma questão interpretativa. Os juízes interpretam cada um do seu jeito. Então, muita gente falou ontem, aliás, esse lance também foi muito polêmico, mas a grande maioria das pessoas aqui, vou pegar um comentário aleatório aqui, ó. Diego Silva irresponsável. Tá jogando mais com o nome. O Evandro Lima Souza. Só para vocês terem uma ideia. Aí todo mundo tá comentando o seguinte, que ele foi, sim, juvenil, que ele foi responsável, se bem, só para esclarecer, tá, gente? Foi o primeiro cartão do Diego Souza no ano. Ele não recebeu nenhum cartão amarelo. Mas o que eu lembrei no vídeo de ontem, contra o Colón, ele já quase matou um cara no pontapé que ele deu, o juiz não viu, a sorte que o juiz não viu. Eu tava lá no Morumbi, entrei em choque, achei que fosse começar uma briga generalizada quando eu vi o lance. É que vocês viram, o lance foi realmente um lance de uma agressão que ele fez contra o cara, ou seja, mostrou um certo descontrole emocional e ontem prejudicou o time, independente de muita gente falar, Barolo, lance para cartão amarelo. É isso que eu falo, gente, não tem cartão amarelo para agressão, não existe meia agressão, mais ou menos agressão, não existe. Se o juiz considerou o gesto que ele fez, se não pode ter sido cheio, se ele considerou esse gesto como agressão, é agressão, não tem cartão amarelo para agressão, como não tem cartão amarelo para tapa na cara. Ó, outro aqui comentando, José Costa, Diego Souza culpado pelo empate, São Paulo poderia ter vencido se não fizesse aquilo, não precisava, também acho que não precisava, concordo com você. Muita gente concorda comigo em relação ao Diego Souza e discorda em relação ao Sidão, acho que eu devia ter criticado mais o Sidão, que a culpa foi dele sim. Ó, mais um aqui, Flávio de Lima, Barolo, eu concordo com você em relação à besteira que o Diego Souza fez, não é o jogador de São Paulo não pode ser expulso assim. Mas ainda bem que o Flamengo perdeu. Com relação ao Sidão, ninguém confia no cara, ainda mais os jogadores do São Paulo. Essa questão, não aguento mais esse goleiro, Cláudio Alves. Diego Souza foi infantil, quase perdemos para esse time fraco do Fluminense. É isso. Muita gente concordou comigo. Aliás, pouquíssima gente defendeu o Diego Souza, dizendo que tudo bem, perdoou o Diego Souza, entre aspas, porque ele prejudicou mesmo o time, prejudicou muito o time. Quem defendeu o Diego Souza, na verdade, defendeu de maneira indireta, dizendo que ele não merecia ter sido expulso. Mas é aquilo que eu falo pra vocês, gente. Não existe meia agressão. Se o juiz interpretou como agressão aquele gesto que ele fez, que o jogador do Fluminense caiu lá como se ele tivesse sido degolado, não existe isso. O juiz deu agressão, considerou agressão. Realmente, não tem pra onde correr. Então, o Trellis vai ser titular. E, por último, eu queria falar que nem foi tema da enquete ontem, mas como eu tenho criticado muito ele, sim, porque eu acho que ele não é jogador para São Paulo, já teve todas as oportunidades possíveis e não corresponde, deixa de ser promessa, não é nem promessa, é um jogador que
que tem as oportunidades e não corresponde. E muita gente queria ver o Everton Felipe ontem, muita gente queria ver o Carneiro ontem. Olha só para vocês saberem, eu não informei ontem, eu até sabia essa informação, mas eu esqueci de informar, momento Alzheimer. O Carneiro não foi nem pro estádio, ele estava relacionado, não foi nem pro estádio, que ele sentiu problema muscular de novo. É outro jogador também que eu queria que vocês comentassem aí, viu? Veio machucado, ficou séculos para se recuperar, não conseguiu jogar uma partida completa, teve aquela lesão, teve aquela pubalgia, e agora problema muscular, já não tinha jogado outro jogo por problema muscular, ontem não foi nem para o estádio por problema muscular, e perguntaram do Arboleda também, por que ele não começou com o Arboleda, já que a seleção equatoriana convocou só para a partida, só para essa semana, né? O Arboleda alegou problemas pessoais, a diretoria dispensou ele nem foi para o estádio também. Então, ainda falando do Shailon, muita gente concordou comigo, eu não estou achando aqui muitos comentários sobre o Shailon, mas teve muita gente que falou, e criticando também a postura apática dele, a postura sonolenta, e concordando comigo que ele tem muitas oportunidades e não aproveita. Então, é para dar mais oportunidades para outras pessoas. E, ó, Jean titular aqui, Marcelo Silva, hashtag Jean titular, Vaza Sidão, Luana Almeida. Realmente todo mundo indignado. Acho que todo mundo ficou mais indignado com o Sidão ontem do que com o Diego Souza. Então é o seguinte, gente. Shailon, pra mim, não tem condições de vestir a camisa do São Paulo, tem que prestar, vai para outro clube, pode até ter um certo talento, mas não tem, muita gente concordou comigo que não tem vibração, que não entra um jogador sem alma, que não é participativo, num momento importante desse, mais uma oportunidade ele desperdiça. Eu continuo achando isso. Se ele voltar, se o Aguirre insistir com esse menino, e ele voltar, e ele vibrar, ele jogar, o que eu duvido que vai acontecer, porque não é característica do cara, não é característica do jogador, a característica dele é aquela. E pra mim, característica de um jogador como ele não pode vestir a camisa do São Paulo, vocês me desculpem. Muita gente querendo o Everton Felipe quando o Nenê não puder jogar. Na partida contra o Atlético, a gente vai ter a volta do Nenê, do Everton não, porque tá machucado, do Nenê e do Jusilei. E eu acho que o São Paulo joga melhor fora de casa, tá jogando melhor fora de casa. Ah, e ainda falando sobre o Diego Souza para encerrar, o seguinte, muitos comentários aqui também, ó. Marcelo Campos, o São Paulo jogou melhor depois que o Diego Souza saiu. Na verdade, Marcelo, eu não acho que o São Paulo jogou melhor depois que o Diego Souza saiu. Eu acho que o São Paulo jogou melhor depois que tomou o gol. Porque depois que tomou o gol teve que sair. Não deu pra ficar mais esperando, olhando o Fluminense tocar a bola. Então eu não acho que o São Paulo jogou melhor com a saída do Diego Souza. Acabou saindo o gol depois da saída do Diego Souza, porque o São Paulo tomou o gol, não o contrário. Tá certo? Ó, gente, eu fiz aqui mais ou menos, aqui muita gente, a grande maioria, mais um fora Sidão aqui, ó, João Rafael, mais um fora Sidão, Diego Souza mereceu ser expulso, Marcos Rodrigues, Diego Souza igual o Felipe Melo, muita gente lembrou isso também, quem falou isso foi o Guilherme Pereira. Eu quis tentar fazer aqui mais ou menos uma brincadeirinha aqui com vocês sobre os comentários de vocês. Muito obrigado, eu agradeço. Vamos fazer isso todo o pós-jogo. E eu tô tentando também, tô pensando em fazer umas lives aí, montar uma live no dia da semana, ver o que vocês acham dessa ideia também. Por exemplo, fazer uma live de segunda-feira, mas é que eu tô com os horários diferentes no trabalho, eu tô mudando de horário, então talvez o horário que eu possa fazer uma live não seja legal pra vocês, acho que muita gente vai estar trabalhando no horário, mas aí deixe seus comentários o que vocês acham, o que a gente pode fazer para melhorar esse bate-papo entre vocês, entre a gente, e que eu gostei muito de saber, de ver os comentários de vocês, ó. Shailon foi um a menos também, Thiago Campos da Rocha. Todo mundo achando a mesma coisa, mais ou menos foi isso, ó. A maioria da torcida achou a expulsão, achou que o Diego Souza prejudicou o São Paulo, a grande maioria da torcida acha que o Sidão tem que sair, e a grande maioria também não suporta mais o Shailon ter oportunidades. É isso aí, gente, ó, amanhã eu volto. Hoje não tem Momento Maguila, que eu fiz um Momento Maguila aqui meio diferente. Amanhã eu volto com as notícias do São Paulo, mais ou menos lá no final do dia. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse bate-papo. Continuem comentando Diego Souza, Sidão, Shailon e as nossas coisas do São Paulo, tá bom? Eu volto amanhã com as informações do Tricolor, o vídeo já tá enorme. Fiquem com Deus, uma ótima segunda-feira pra gente, o finzinho de segunda-feira. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão e continuar em primeiro lugar na tabela. Fiquem com Deus, tchau, tchau.